Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas à banca examinadora e demais pessoas que estão aqui hoje acompanhando essa apresentação. Meu nome é Letícia Goulart, sou graduanda de Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e hoje irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado de O Comportamento de Consumo da População LGBT, Interfaces entre o Pink Money e Aceitação Social. Para iniciarmos, é muito importante compreender o histórico da comunidade LGBT, até para podermos entender melhor como a comunidade se encontra atualmente. Um dos marcos iniciais da luta LGBT ocorreu em 1969 com a rebelião de Stonewall, nos Estados Unidos. Neste histórico bar, diversos membros da comunidade LGBT se uniram para protestar contra a repressão e a violência policial que vinham sofrendo. A partir de então, o movimento se espalhou pelo mundo inteiro, chegando em solo nacional em meados do período ditatorial, um momento marcado pela repressão e pela censura. Dentro desse cenário, surgiu o jornal Lampião de Esquina e o Xana com Xana, que se tornaram importantes símbolos de resistência e representatividade. Essas mídias alternativas veiculavam conteúdos muito pertinentes à comunidade, como questões referentes à repressão e à censura que sofriam, além de trazer com naturalidade questões como a homossexualidade, que eram fortes tabus na sociedade tradicional da época. Nos anos 80, com a epidemia de HIV, a trajetória do movimento LGBT mudou drasticamente seus rumos, passando agora também a abarcar pautas como a proteção e a prevenção contra o vírus, buscando dar uma maior assistência à população. Milhares de membros da comunidade acabaram falecendo em decorrência deste padecimento. Tal fato fez com que houvesse uma forte associação do vírus com a comunidade, chegando a ser chamado até mesmo de câncer gay ou peste gay, enunciando ainda mais os preconceitos da época. Mesmo sendo uma estigmatização ocorrida décadas atrás, ainda há uma forte associação do vírus com a comunidade, mesmo com os intensos esforços de desvincular a comunidade da noção de grupo de risco. Outra grande vitória da luta LGBT se deu com a despatologização da homossexualidade, que até o DSM-3 era considerado como um transtorno, considerado de homossexualismo. O Conselho Federal de Psicologia também teve um grande papel na despatologização da homossexualidade, uma vez que em 1999 proibiu práticas terapêuticas que visassem a cura da homossexualidade, reafirmando mais uma vez de que não se trata de qualquer tipo de patologia ou desvio. Entretanto, mesmo com tantos esforços, a transexualidade segue sendo considerada como um transtorno pelo DSM-5, sendo chamado de transtorno de disforia de gênero, mostrando que ainda há muito a ser lutado e debatido para a despatologização dos demais membros da comunidade. É importante ressaltar que, assim como a história e a trajetória do movimento LGBT, a sua sigla também passou por diversas modificações ao longo do tempo. Ainda não há um consenso sobre qual sigla é a mais adequada. Contudo, uma das mais atuais é a LGBTQIA+, onde são abarcados, respectivamente, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis, queers, intersex, assexuais, e o mais é usado para simbolizar as pessoas que não se sentem representadas pelas demais definições referidas. Contudo, nesse trabalho, será utilizada a terminologia LGBT a fim de facilitar o entendimento e facilitar a busca nos bancos de dados. Agora, adentrando propriamente na temática do consumo, a literatura traz que o comportamento de consumo é caracterizado como um fator complexo e dinâmico, passando por diversas interpretações. Uma delas compreende que ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, divertir-se, é viver. Deste modo, o consumo deixa de ser uma mera troca de dinheiro por mercadorias e experiências, passando assim a pertencer ao campo relacional, constituído de subjetividades e significações diversas. Com o advento das novas tecnologias e da globalização, o consumidor passa a ser bombardeado por uma ampla gama de possibilidades e opções pelo mundo afora. Assim, ele deixa de assumir uma posição passiva no mercado, se tornando o protagonista dessa relação, ditando quais são os seus desejos e o que é necessário para que realmente efetive uma compra. Neste cenário, torna-se fundamental compreender as necessidades e as características do grupo consumidor que se deseja alcançar. A segmentação de mercado se mostra como uma ferramenta essencial, pois essa ferramenta divide o mercado em partes menores, agrupando-os por perfis em comum, entendendo que cada um tem características e necessidades diferentes. Essa divisão permite que a empresa possa ter um direcionamento mais assertivo e personalizado, buscando almejar determinado grupo de forma mais efetiva.
Nesta lógica, a comunidade LGBT surge como uma possibilidade de segmentação bastante atrativa, tendo em vista que em 2015 a comunidade passou a representar 10% do PIB nacional, uma parcela muito significativa da economia. Como justificativa para tal pesquisa, elencam-se componentes como a complexidade do comportamento de consumo, além de fatores sociais como o constante crescimento da comunidade LGBT, tanto em número quanto em notoriedade econômica dentro do contexto brasileiro, em contraste com o persistente preconceito e discriminação sofrida por esta população. Além disso, academicamente existem grandes lacunas envolvendo a temática, além da importância de sistematizar os achados tanto para a comunidade acadêmica quanto leiga a respeito do assunto. Como metodologia para a realização desta pesquisa, foi empregada a revisão narrativa de bibliografia, que não visa esgotar todas as fontes de informação acerca deste tema. Foram incluídas produções teórico-científicas e midiáticas publicadas nos últimos 15 anos. E as principais palavras-chave utilizadas nos bancos de pesquisa foram comportamento de consumo, comunidade LGBT, consumo and ativismo, pink money e pink washing. Como objetivo geral dessa pesquisa, teve-se investigar, por meio da literatura, as particularidades existentes no comportamento de consumo da população LGBT. Já os objetivos específicos são investigar, por meio da literatura, as particularidades do consumo da população LGBT brasileira, investigar de que forma o Pink Money pode se configurar como uma forma de ativismo da população LGBT, além de investigar de que forma as empresas se posicionam frente à causa. Os resultados encontrados nessa pesquisa foram divididos em 3 subseções que serão apresentadas no decorrer do trabalho. A primeira se tratando do comportamento de consumo da população LGBT. De acordo com a literatura, um dos motivos pelos quais LGBTs tendem a ter uma melhor condição econômica quando comparada ao nicho heterossexual se dá pelo fato de sua grande maioria não possuírem filhos. Assim, não possuem grandes gastos imprevistos, podendo destinar essa verba para áreas como lazer, cultura e entretenimento. Um segmento de grande destaque dentro desse mercado é o turismo. O Brasil foi considerado com o maior potencial de turismo LGBT dentro dos países da América Latina. Um importante fator se dá por conta da Parada LGBT de São Paulo, que movimenta cerca de 190 milhões de reais por ano, sendo considerada a maior parada do mundo, chamando a atenção de turistas do Brasil e do restante do mundo. O segmento da moda também aparenta ter uma grande importância dentro da comunidade. Tal fato pode ser justificado pela moda ter a capacidade de demonstrar atributos como personalidade, escolhas pessoais, preferências, dentre outros fatores, podendo até mesmo denotar um sentimento de pertença a um determinado grupo ou causa por meio do vestuário. É importante destacar que a maioria das pesquisas encontradas referem-se à comunidade LGBT, mas acabam enfocando principalmente na população homossexual, uma realidade que pode não ser representativa para todas as subdivisões da comunidade em si. Como, por exemplo, sabe-se que a população trans tem maiores dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, passando então a pertencer a classes sociais inferiores, fazendo com que muitas das atribuições trazidas talvez não se reflitam a esta realidade. Por muitos anos, o mercado invisibilizou a comunidade, não os enxergando como um mercado em potencial. Dentre os fatores que podem levar a isso, destaca-se o medo de se vincular com o tema, temendo possíveis represálias da parcela conservadora. Mas agora, com o notório poder econômico da comunidade, torna-se mais difícil ignorar esse público. Dentro desse contexto, destaca-se a criação de 2 terminologias, o pink money e o pink washing. Pink money, ou em português dinheiro rosa, é usada para se referir ao poder econômico dos LGBTs. Já o pinkwashing diz respeito a empresas que se usam da causa para se autopromover, sem haver um verdadeiro engajamento com a luta, se tornando muitas vezes uma fachada para mascarar os preconceitos e a falta de políticas inclusivas dentro de suas empresas. O consumo pode ser entendido como uma ferramenta política repleta de significados, uma forma de buscar direitos, representatividade e cidadania. Consumir, principalmente de marcas que apoiam a causa, abre espaço para uma visão estratégica do consumo. Uma nova forma de mudar o modo com que a sociedade compreende os LGBTs, um modo de buscar visibilidade e aceitação. A internet surge como uma importante plataforma para impulsionar esse tipo de ativismo. Através dela, pautas LGBTs podem ser espalhadas para pessoas fora da comunidade, aumentando ainda mais o alcance do movimento.
Através da internet, podem ser feitas denúncias, reclamações, solicitações, de modo que as empresas passaram a ter mais atenção a este meio, se tornando uma importante forma de comunicação entre clientes e mercado. Assim, as empresas passaram a ouvir seus pedidos e reivindicações por espaço, representatividade e respeito quanto clientes. Ao longo das últimas décadas, muitas empresas se deram conta que dialogar com esse nicho poderia se tornar algo bastante vantajoso, não apenas financeiramente, mas também para com sua imagem perante o público. O que acontece é que muitos não sabem como fazer um correto e adequado posicionamento, faltando naturalidade ao abordar a comunidade. Dentro do mercado brasileiro, algumas empresas se destacam por fazer esse tipo de aproximação. Mesmo não sendo a pioneira, tampouco a maior apoiadora da causa, o O Boticário se tornou um importante exemplo. Em 2015, a empresa veiculou uma propaganda do Dia dos Namorados, contendo diferentes casais, heteronormativos e LGBTs. Essa propaganda, por parte, gerou grande reflexão e comoção, mas, por outro, gerou uma série de boicotes e denúncias ao CONAR, órgão que regulamenta a publicidade brasileira, referindo que a propaganda feriu gravemente os princípios da família tradicional brasileira. Mas podemos também verificar atualmente empresas com posicionamentos mais explícitos, trazendo consigo a bandeira da causa LGBT, realizando produtos, campanhas, doações, visando auxiliar a comunidade, como nós podemos ver na imagem ao lado. Entretanto, destaca-se que a comunidade não visa apenas a criação de produtos e serviços específicos para LGBTs, tampouco vê que atributos como embalagens diferenciadas são essenciais. O que é trazido como primordial é o desejo de um tratamento igualitário e respeitoso, como seria feito com qualquer outro cliente heterossexual, mas também a possibilidade de maior representatividade dentro da mídia, tendo em vista que a mídia tem um importante papel ao retratar a sociedade na qual vivemos, refletindo normas e valores. Dessa forma, veículos de mídia tornam-se importantes ferramentas não apenas para o incentivo de consumo, mas também se tornam formas de mediação cultural, normalizando práticas e condutas. Assim, a inserção e a representatividade LGBT neste segmento torna-se importante para aproximar o público dessa realidade, visando uma maior aceitação e espaço dentro da sociedade. Como discussão, elenca-se mais uma vez a complexidade do consumo LGBT e de seus mais diversos atravessamentos históricos e contemporâneos. Apesar da dita maior capacidade econômica da comunidade na literatura, é necessária uma visão crítica sobre a grande diversidade de realidades que existem dentro da própria comunidade, de modo que as pesquisas podem não refletir fielmente o caleidoscópio de relações e implicações que estão refletidas nos mais diversos subgrupos da comunidade, principalmente nos que foram incluídos recentemente na sigla. Podemos verificar também que o consumo pode sim ser visto como uma forma de ativismo, uma vez que ao comprar ou não de uma determinada marca, pode-se estar apoiando seus princípios e a luta da comunidade, mostrando para as empresas que não é necessário apenas ter produtos de qualidade, mas sim ter um posicionamento de qualidade e efetivo. A internet acaba se tornando uma grande plataforma propulsora desse tipo de movimento, juntando milhares de vozes em prol desses objetivos, dentro e fora da comunidade. A comunidade LGBT por si só é muito rica e repleta de diversidade, além de ter uma história recheada de muita luta e garra. Ainda há muito a ser explorado e compreendido dentro de suas dinâmicas e dentro de sua realidade. Conhecer a comunidade pode ajudar as empresas a terem uma abordagem mais apropriada e respeitosa, podendo gerar mudanças reais na sociedade, podendo refletir em suas estratégias de marketing e de mídia a inclusão desse grupo, visando uma maior aceitação e a diminuição do preconceito e discriminação que essa comunidade tanto sofre. Esse estudo possui diversas limitações, uma delas por se tratar de uma revisão narrativa, de modo que não foram esgotadas todas as possibilidades bibliográficas acerca desse tema. Além disso, enfoca-se também a escassez de materiais que tratassem da comunidade como um todo. Para estudos futuros, sugere-se a participação igualitária de membros LGBT de diferentes subgrupos, buscando uma caracterização mais detalhada de seus padrões, além de poder também investigar de que modo a representatividade na mídia afeta a sociedade no geral e a comunidade LGBT. Os slides a seguir contêm as referências que foram utilizadas na confecção desta apresentação e que também compõem o artigo que foi produzido. E para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a todos que assistiram esse trabalho e que fizeram parte dessa apresentação, mesmo que à distância. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram para a realização desse trabalho, com a concretização desse sonho.
E bom, me coloco à disposição para possíveis dúvidas, comentários e contribuições acerca do tema. Muito obrigada!